Meio-dia e 29 minutos, você está acompanhando o TVC News. E quarta-feira foi sancionada a lei que obriga a empresa concessionária de transporte rodoviário fluvial aqui em Itajaí, o Ferryboat, a receber o pagamento por Pix e cartão. Aí a polêmica é o seguinte, a dona do Ferryboat disse, olha, não vou aceitar. Acompanhe. Nesta quarta-feira foi sancionada a lei que obriga as empresas concessionárias de transportes hidroviários, fluvial ou marítimo, como balsa, ferryboat, canoa ou similares, a receber como forma de pagamento o cartão de crédito, débito ou Pix. A regulamentação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial de Santa Catarina desta quarta-feira. No documento ainda está previsto que as placas de sinalização informando sobre essas possibilidades de pagamento sejam instaladas. A lei sancionada pelo governador Jorginho Melo afirma que a decisão se aplica às concessionárias do Serviço Público de Transportes de prioridade do Estado, de municípios ou da iniciativa privada. A cada negativa de recebimento por esses meios, a multa é de R$ 10.000. O PROCON estadual será o responsável por fiscalizar e multar em caso de descumprimento da lei, que entra em vigor na data da publicação. A NGI Sul, empresa que opera o serviço de ferryboat entre as cidades de Itajaí e Navegantes, se pronunciou sobre a lei. Segundo a empresa, a lei não se aplica à travessia, que funciona em regime de autorização e não de concessão. A gente vai acompanhar esse assunto bem de perto. Já que falamos do PROCON aí nesse caso, né, da NGSI, vamos agora para o PROCON lá de São José, na Grande Florianópolis, porque a Uber fechou o escritório físico, tem também uma cobrança do uso do ar-condicionado. E aí a Clarice, que é a diretora do PROCON lá de São José, conversa conosco sobre isso. Clarice, bom dia, bem-vinda, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo. Bom, primeiro assunto, né, Clarice? O Uber fechando aí o escritório físico em São José. E aí o PROCON entrou em campo, entrou em cena. Quais as medidas que estão sendo tomadas sobre esse assunto? Assim, nós notificamos a Uber com prazo de 5 dias para apresentar uma manifestação referente a esse fechamento e que eles nos apresentem quais medidas vão ser adotadas agora para dar um atendimento, né, um suporte tanto para o consumidor quanto para o motorista, porque as denúncias que nós recebemos, o consumidor ele não está conseguindo resolver as suas demandas pelo aplicativo, conforme a informação foi passada, que agora seria através de aplicativo. Só que os consumidores não estão tendo esse acesso. Então, a gente precisa que eles, né, façam isso com clareza, informem para o consumidor e realmente disponibilizem ou novamente um escritório físico ou um meio de comunicação que seja eficaz, porque o consumidor não pode ficar assim sem ter aonde recorrer em caso de algum problema. Tá, e quanto tempo a empresa tem como resposta para responder? Já respondeu? Não, o prazo ele expirou ontem e a empresa não se manifestou. E aí, como é que fica? O que Eles acontece? vão ser autuados. Serão autuados? Serão autuados por não cumprimento, eles não responderam à notificação, eles serão autuados. E quais os próximos? Posteriormente, nós vamos fazer uma reunião com a Uber, PROCON de São José, daí também foram convidados o PROCON de Palhoça, PROCON de Biguaçu e o PROCON estadual, e nós vamos fazer uma reunião com o responsável da Uber, um representante da Uber, para que traga algum esclarecimento e que a gente consiga uma medida eficaz para atender o consumidor aqui na Grande Florianópolis. Não, e até assim, né, Clarice, saindo de São José, já expandindo para o Estado, né? Porque quando entra em campo o PROCON do Estado, já até como previne essa situação em Santa Catarina como um todo, né, Clarice? Exatamente, que é algo muito sério. Tanto o consumidor quanto o motorista, os dois ficaram desamparados e pelo aplicativo, todos os relatos que nós temos é que eles não respondem, que não dão um retorno, tanto para o consumidor quanto para o motorista. Isso é muito sério. Muito sério. Falando agora um pouco do consumidor, também tem uma outra informação referente ao uso do ar-condicionado sendo cobrado. Olha, tá calor, você pediu o carro por aplicativo, aí o cliente está ali, né? Pô, dá para ligar o ar-condicionado? Sim, eu até posso ligar, mas vou cobrar por isso. É legal isso? Assim, ó,
Dentro do Código de Defesa do Consumidor, quando você já faz a contratação, essa informação ela tem que estar muito clara. Então, hoje a gente vê uma falha na plataforma, uma vez que quando você solicita o serviço, deveria ser como é o Uber Comfort, que você já tem a opção da temperatura que você quer, se você gosta de determinada música. Então, o que deveria ocorrer é no ato da contratação você já selecionar com ar-condicionado e não um pagamento extra depois, o que vai configurar uma venda casada, porque você faz uma corrida de R$19, depois, se for utilizar o ar, vem uma cobrança extra de mais R$5, R$10, isso não é correto, isso não pode acontecer. E qual a orientação? Essa informação ela tem que estar clara no ato da contratação. Uhum. Então, a gente vê que tem uma falha na plataforma. Até para dar a opção do cliente querer ou não pagar, né? Tipo, olha, exato, não quero pagar por isso, né? Mas aí qual a postura que deve ser, né, do consumidor? Qual a orientação que vocês estão dando para o consumidor que foi pego desavisado? Pegou lá o Uber, pegou o carro de aplicativo, pediu o ar-condicionado, ele ligou, não avisou e depois cobrou. A gente pede que eles entrem em contato conosco ou venha até aqui o PROCON, abra uma reclamação, que isso tudo, né, é muito importante até para nós levarmos no dia da reunião, que a gente vai solicitar essa alteração na plataforma para a empresa Uber, porque hoje a gente vê uma falha muito grande ali. Isso não pode ser cobrado após você ter selecionado o serviço. Certo. Clarice, quando que vai ser essa reunião com São José, Biguaçu, Estadual, o PROCON? Nós estamos organizando para a próxima semana. Tá bom, e a gente quer acompanhar isso de perto, tá bom? Você volta aí para nos atualizar. Com certeza. Obrigada, bom final de semana. Imagina, igualmente. Tchau, tchau. Meio-dia e 36 minutinhos. Vamos conferir o comentário dele, Leonel Pavan. Dia 15 de fevereiro começam as aulas. E aquele comentário que a temporada termina quando começam as aulas. Depois fica mais uma temporada de final de semana. Mas começa a temporada principal, que é a educação, que é o compromisso com as pessoas que procuram se projetar, se preparar para o futuro. Dia 15 começam as aulas. E todos, ou quase todos, evoluíram, passaram de um ano para o outro, né? Cada um galgou aquilo que ele buscou durante o ano todo. Mas daí precisa o poder público acompanhar esta evolução. Eu fui prefeito 3 vezes, eu sei como é que é isso. As escolas têm que estar perfeitas, porque este período de férias é para limpar, é para arrumar, é para dar infraestrutura, é para consertar o que tem que ser consertado, é para planejar o atendimento. E isso é em todo o nosso país, em todo o nosso Brasil. A educação do nosso país não tem sido uma educação que se destaca a nível mundial. Nós temos altos e baixos, mas compete agora não esperar que o governo de estado, que o governo federal, que as escolas privadas façam sua parte, que eles têm obrigação de fazer. Mas as escolas municipais, que são as mais frequentadas, que é a escola pública, que vem desde a creche, desde o comecinho, elas precisam ter o cuidado, o olho do prefeito, do secretário de Educação, dos senhores vereadores, das APPs, dos professores, para que possamos entrar o ano com firmeza, com segurança. Não dá para entrar um ano como se fosse uma areia movediça que vai se afundando, não. É só ser que meio mole, meio dura, aquela Pantanal. Não. É preciso que já se inicie dia 15 de fevereiro com total segurança, com infraestruturas, escolas pintadas, escolas arrumadas, carteiras em condições de ser usadas, segurança nas escolas, material escolar, o uniforme, que sempre deixam para depois, o uniforme, a alimentação das escolas, a merenda, tudo isso precisa ser planejado e já iniciado com total segurança. Olhe que eu falei, os uniformes e o material escolar e a alimentação. Isto é a merenda,
Isto é competência, é responsabilidade do poder público municipal. Essa obrigação, ela tem que ser seguida à risca. Obrigada, Leonel Pavan, que retorna na segunda-feira com mais um comentário. Final de semana está chegando, vamos conferir como fica o tempo nessa sexta-feira. Na sexta-feira, entre a tarde e a noite, no entanto, a combinação de calor e umidade favorece algumas pancadas de chuva e temporais isolados, principalmente entre o Vale do Itajaí e Litoral Norte, com risco baixo para ocorrências associadas. Durante a tarde, a sensação é de calor, com temperaturas próximas ou superiores a 30 graus no Grande Oeste, com extremos que podem marcar até 34 graus. As áreas litorâneas seguem um pouco mais amenas, entre 26 e 29. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Caio, muito obrigada pelas informações. E assim a gente encerra a edição de hoje do TVC News, encerramos a semana também. Na segunda-feira, a partir do meio-dia, estamos de volta. Lembre-se, use o WhatsApp da TVC News para nos enviar sugestões de pauta. E assim, ficamos por aqui. Se cuida, fica com Deus. Tchau, tchau.